o desenvolvimento mercantil. O que seria o desenvolvimento mercantil? Já existia mesmo na Idade Média o comércio, ou seja, que era pelas navegações, frutas, legumes, né, hortaliças, os temperos, tudo era transportado de um país para outro. Havia assim o mercado, a comercialização através do quê? Pelos mares. Só que no Renascimento, né, o Iluminismo, foi se expandindo. Então o comércio foi crescendo, e aí a gente vai ver mais para frente que a burguesia começa a crescer. A burguesia é o quê? São empresários, são as indústrias que a gente conhece hoje em dia. Naquela época eram os mercantis, ou seja, os comerciantes mercantilistas, que era o mercado feito pelas navegações. E aí a gente chega, Brasil, descobrimento, 1500, o quinhentismo, o nome do movimento quinhentismo. Eu fiz algumas ressalvas aqui, o descobrimento do Brasil, lições, né, os relatos, então a literatura de relato fica muito mais evidente nessa época, onde Pero Vaz de Caminha fala sobre os índios, descreve como é o Brasil geograficamente, quais as riquezas, né, fauna, flora, os minerais, etc. e tal. A formação das colônias no Brasil. E não houve, no geral, não houve produções artísticas, tá? O que acontece no quinhentismo, quando o Brasil é descoberto, há o que? Um processo de catequese, catequização. Então, os jesuítas, né, os católicos, tentam, por várias vezes, doutrinar os índios no cristianismo. O pouco que se tinha de artes, né, produções artísticas, eram cópias do que já existia na Europa. Os textos eram descritivos, informativos, crônicas, né, sobre viagens. E a doutrinação dos jesuítas, né, em cima dos índios, ou seja, os jesuítas, eles eram religiosos, eles eram católicos, né, eram padres. E eles estavam num processo de doutrinação, e aí houve muitos conflitos. Eu não vou entrar em partes, em detalhes, que é mais para a história. Muitos índios não aceitavam essa catequese, não aceitavam o cristianismo, então havia guerras, havia conflitos, muitas mortes, tanto do lado dos índios, quanto do lado dos jesuítas e dos portugueses. Aí voltando, o classicismo na Europa, as belas artes, as ciências estavam a todo vapor. E aí no Brasil, tudo no Brasil, até essa época, eles copiavam o classicismo, eles copiavam o Renascimento, então todos os modelos europeus o Brasil copiava, nas artes, na literatura, tá? E também em outros aspectos, como comportamento, etiqueta. As produções no classicismo eram poesias líricas, ou seja, falando de amor ou de sofrimento, falando da idealização do amor. Também as epopeias, né, que seriam os heróis indo em batalhas, em cruzadas. A dramaturgia, aí sim, depois que passou a Idade Média, o conflito entre a Igreja Católica e um grupo de nobres que queria resgatar as artes, as ciências da antiguidade de Roma e da Grécia Antiga, o que acontece? A dramaturgia já começa no Renascimento. A dramaturgia, ou seja, o teatro vai falar dos amores, das falhas e das obscuridades do ser humano. Tá? O que o ser humano faz pelos seus objetivos e pelos seus desejos. Então eu gosto muito, quem quiser, pega na internet, lê alguma coisa sobre Shakespeare, tá? No caso eu gosto de Sonho de uma Noite de Verão, tá? Muito Barulho por Nada é uma comédia muito boa. Quem não tem paciência ainda para ler, assistam os filmes. E depois pegue o livro e vai lendo com calma e fazendo uma associação, uma comparação com o que você assistiu, tá? É uma dica que fica. Para quem não gosta de ler muito, primeiro, então faça o contrário. Eu faço assim, eu leio, né? Eu tento primeiro ler e depois eu assisto o filme. Faça o contrário. Assista o filme, veja, se gostou, pega o livro e começa a ler. E aí você começa a fazer a associação do que você assistiu com o que você está lendo. No classicismo, então, as peças teatrais vão falar do homem, suas paixões, seus medos.
Depois eu vou fazer o seguinte, tem alguns detalhes, eu vou deixar em PowerPoint, né? Eu vou fazer um material para vocês de consulta, para saber. É o resumo mesmo. Não vou entrar em muitos detalhes, resumidamente, para quem for fazer vestibular, saber um pouco do que significa, o que foi cada movimento literário. Aí nós temos o movimento barroco, lembrando, voltando a quê? Voltando à Europa. O movimento barroco é um movimento que resume a Igreja Católica querer pegar de volta o poder dela. Barroco é uma tentativa da Igreja Católica de tomar novamente o poder e que o teocentrismo volte, ou seja, só aquilo que a Igreja fala, só aquilo que está na Bíblia é que tem razão. É o que pode ser feito, é o que é aceitável. Então, no barroco, as pessoas ficam num conflito interno. É o dualismo. Então, assim, o conflito interno é: ai meu Deus, será que eu tô pecando em fazer esse vídeo, colocar uma flor no cabelo, deixar meus cabelos assim? Eu deveria estar só orando, rezando e fazendo o que os meus líderes religiosos pedem. Tá? Não estou entrando em detalhes aqui em religião, nada disso. Eu estou falando o que era da época. Então, o dualismo, a pessoa ficava com dor na consciência. Será que eu estou valorizando mais a mim do que a Deus? E aí, esse pensamento dualista, a Igreja Católica, ela se aproveitava para tentar pegar o poder novamente, mas ela não conseguiu, tá? A Igreja Católica não conseguiu. Continuamos com os desenvolvimentos tanto comerciais, né, que é a burguesia, comerciais, temos o capitalismo, nós temos as artes, a literatura, tudo desenvolvendo, né? Nós temos o arcadismo. O arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, que é na Europa. Vamos pensar só na Europa por enquanto, tá? O Brasil, até aí, ele só copiava os modelos de artes, de desenvolvimento, tudo da Europa. Então, o arcadismo, o neoclassicismo na Europa, além de ter os princípios classicistas de desenvolvimento liberário, ou seja, o homem ter a liberdade de expressão, a liberdade para fazer pesquisas, a liberdade para fazer tudo. Com bases nesses estudos da antiguidade, que eles estavam desenvolvendo todos os tipos de arte, todos os tipos de ciência, tinha a característica de descrever as obras plásticas, né, as pinturas, os quadros, e também literários. Eram descrições de natureza, ou seja, pintava natureza morta, ou a selva, ou paisagens campestres, onde tinham aquelas damas muito bonitas. Morre, diabo! Até parece, né? As damas muito bonitas, todas lá no campo, num sítio, numa fazenda. Nem pensa em sítio, é fazenda mesmo. Então eram pintados o quê? Retratos deste tipo. E a literatura era falando da beleza da mulher, o amor verdadeiro, e que os dois iam ficar juntos, contemplando a natureza. O homem do campo era valorizado nesta época. Então, assim, o trabalho do agricultor era muito valorizado. Principalmente porque, se você não tem um homem do campo trabalhando para você, ou trabalhando para sustentar a sociedade com os alimentos, não existe o quê? O comércio. Então, um dependia do outro. Então, aqui é uma valorização do homem do campo, tá? Porque ele também, o quê? Ele dá subsídio, ele sustenta a comercialização e tudo que acontece no mundo urbano, ou seja, nas cidades grandes. Enquanto isso, paralelamente, no Brasil, acontecia um movimento separatista. A Inconfidência Mineira, por exemplo. Na verdade, nas obras literárias e plásticas, eles copiavam modelos europeus. A literatura epopeia, as poesias líricas. Só que, no Brasil, eles estavam querendo se libertar. Nesta época, no Brasil, eles queriam se libertar do domínio dos portugueses, que o Brasil fosse, ou pelo menos parte do Brasil, fosse independente, que as colônias pudessem decidir sobre os comércios, sobre tudo. E eu não vou entrar em detalhes, mas professor de história pode entrar muito bem em detalhes por mim. Eu fiz um pequeno resumo do que foi a Inconfidência Mineira. Era uma conspiração política organizada por liberais, militares e a elite para tirar do poder a nomeação real, ou seja, o rei, barões, acabasse com a nobreza de um modo geral.
Foi uma primeira tentativa de independência do Brasil. Havia lutas contra os impostos exorbitantes e um dos expoentes, ou seja, um dos militantes, aquele que estava lutando pela independência do Brasil, isso lá em Minas Gerais, tá, gente? Era Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes. Por que Tiradentes? Porque ele era uma espécie rústica de dentista da época. Então a pessoa estava com dor de dente, ele ia lá e arrancava. Era só isso. Mas essa tentativa de independência do Brasil, esse primeiro processo, foi interrompido, não deu certo com a captura, o julgamento e a decapitação de Tiradentes. Chegamos ao romantismo. O romantismo ele foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade no século XVIII e XIX, deixando para trás valores clássicos. Então, o que acontece? É mais uma tentativa de... No Brasil, tá, gente? É mais uma tentativa de se libertar dos modelos europeus. Mas o romantismo também existia na Europa. Só que do Brasil um pouquinho diferente. Houve uma depressão, ou seja, uma crise. Porque, assim, a monarquia estava acabando. A burguesia estava em ascensão, ou seja, o modo de comercialização, o capitalismo estava crescendo. E muitos nobres não sabiam trabalhar, estavam perdendo suas riquezas, e aí houve a crise. Muitos se suicidaram porque estavam perdendo suas posses, não sabiam trabalhar, não sabiam se adaptar a esse mundo burguês. Então aí na literatura, na dramaturgia, na poesia, eles falavam que eles eram saudosistas, eles falavam de um tempo do império em que eles tinham prestígio. Aí começa também a literatura falando do amor ideal, ou seja, não real. Eles idealizavam a mulher, idealizavam um amor, né? E quando eles não eram correspondidos, eles simplesmente ou caíam no mundo, na boemia, ou se suicidavam. Para nós brasileiros, né, para o Brasil, isso significava o quê? O início, um processo de modernização, tá? Que baseava-se então em valores burgueses, a classe social que substituía a elite absolutista, ou seja, os nobres. E não só aqui no Brasil. Em outros países também aconteceu esse processo de burguesia capitalização. Vou deixar para vocês um resumo mais detalhado, com datas e alguns autores da época em um PowerPoint para vocês se orientarem nos estudos. Então, um beijo, fiquem com Deus e fui!